Bom dia para você que está em casa nos acompanhando, bom sábado a todos, sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um momento em que nós paramos para estudar a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Você que não faz parte da Igreja Adventista, deixa eu só dizer uma coisa para você, nós temos uma lição, da qual nós estudamos com ela todos os sábados, estudamos aliás todos os dias em casa, e nos sábados a gente recapitula o estudo da lição. E hoje, para fazer esse estudo conosco, nos ajudar nessa missão, eu tenho meu amigo pessoal, irmão em Cristo, meu padrinho de casamento, meu querido Genilson. Seja muito bem-vindo, é muito bom receber você aqui nessa manhã. Eu queria que você falasse um pouquinho também com o pessoal que está em casa. Um bom dia, um feliz sábado para você, nossos queridos que estão ouvindo em casa, especialmente a minha esposa, sei que está aí já na ativa, não pôde vir hoje, mas está nos assistindo. Um feliz sábado para todos. É uma responsabilidade imensa, né? Jaziel, ser tudo isso na vida desse homem é uma bênção. E por isso eu agradeço a Deus por ser tudo isso que ele falou aí. E tem a mesma reciprocidade. Um bom dia para todos. Amigos, deixa eu convidar você que está em casa para a gente iniciar o estudo dessa manhã, a recapitulação. Curve sua fronte, você que está em casa aí, feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, bondoso Pai, louvado Senhor, bendito seja o teu nome para todo sempre. Nesse momento nós estamos com a tua palavra aberta, que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração através do estudo da lição da Escola Sabatina. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema dessa semana foi Escolham a Vida. E esse tema já começou a me chamar a atenção, me deixar meio perplexo, porque sob qual circunstância alguém escolheria a morte ao invés de escolher a vida? Não seria um clichê, vamos dizer assim, Genilson? Por que escolha a vida? Eu, como ser humano, eu posso escolher a morte? Existe essa possibilidade? Por incrível que pareça, meus queridos irmãos, meu irmão Jaziel, é um clichê que você falou agora, mas é o que nós vemos hoje, atualmente, é que a maioria do povo está escolhendo a morte. É incrível isso. Eu estava ontem estudando mais um pouco e a gente vendo opções e coisas para trazer novas para vocês. E eu me atentei nesse verso, né, no verso áudio, no verso para memorizar, que na minha vida, eu trouxe isso para a minha vida, contextualizando a minha profissão. E eu lendo ele direitinho, ele é dividido em 3 partes. Isso acontece geralmente, Jaziel, quando lá na situação o magistrado, o juiz, revoga uma prisão e concede uma liberdade provisória. E naquela liberdade provisória, ele empreende algumas medidas cautelares que aquela pessoa que vai sair da prisão tem que cumprir. E eu vi aqui, e esse verso para memorizar, é exatamente uma audiência admonitória que Deus fez com os seus filhos quando estava ali às portas para entrar na terra prometida. Entendeu? Quando nós soltamos, ou quando o magistrado solta, nós marcamos uma admonitória, a pessoa que se beneficiou da soltura vai ali e nós admoestando ele com algumas medidas. Por exemplo, que ele não deve comparecer, ele tem que comparecer periodicamente, mensalmente ao juízo para justificar as suas atividades. Ele não deve se aproximar das pessoas que foram vítimas. Então são algumas recomendações. E no final, nós fazemos essa admoestação e dizemos a ele que se ele não cumprir aquilo, a sua liberdade provisória será revogada. Incrível que pareça aqui, eu estava analisando, Deus diz assim, é no mesmo contexto, ele diz, hoje, como tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês. Toda aliança, todo acordo, todo contrato tem que ter uma testemunha, concorda? E Deus aqui, ele diz aos seus filhos, diz, olha, tudo que eu fiz para você, hoje é testemunha que eu vou te falar. Eu fiz os céus, fiz a terra e queria te dar a vida eterna, e quero te dar a vida eterna. Mas em algum momento da vida você falhou e perdeu esse direito. Mas eu estou aqui fazendo de novo uma aliança com você. Eu estou aqui de novo dizendo a você, olha, tudo que eu fiz de belo e maravilhoso, que às vezes você não entende, é testemunha de que eu quero o teu bem. Essa é a primeira parte. Em seguida ele diz que ele lhes propôs a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus propôs a mim e a você a vida eterna.
mas nós escolhemos em certa parte a morte e a maldição. Essas são as recomendações que ele faz, mas em seguida, na parte final do verso, ele diz: escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e seus descendentes. Aqui eu queria dizer, Jaziel, o seguinte: depois que ele admoesta, depois que ele diz que tem testemunhas, ele diz aí, ele não diz você vai morrer, porque você escolheu a morte. Mais uma vez ele diz: eu quero o teu bem, escolha. Ele não está admoestando, ele está dando um conselho, ele está dando uma orientação. Escolham, pois, a vida, porque é a vida que eu quero te dar, é a vida eterna que eu quero para você. E em seguida ele diz o seguinte: para que vivam. E ele dá agora uma demonstração que ele diz que quando você escolhe a vida, ela não é só para você, ela é para o seu descendente. Né? Todos que então, cercam, quando né? você diz você e os seus descendentes, Deus está te dizendo hoje que se você escolher a morte, você pode ir para a morte e pode levar também os seus descendentes. Você pode levar a sua família. A responsabilidade é muito grande. Muito grande. Ele está dizendo: se você escolher a vida, a tua casa, os teus filhos têm a maior probabilidade de também ter a vida eterna. Essa é a entrada, foi magistral essa coisa. Eu fico feliz com esse comentário, Genilson. Eu queria deixar eu quero pegar um gancho, vou até usar essa expressão do seguinte, porque em todo, desde a criação, desde Adão e Eva, vou falar nem do período do céu, vou falar já agora Adão e Eva para cá. Em todos os momentos, Deus sempre nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Ele nos formou Adão e Eva, explicou para eles a rebelião que estava acontecendo lá no céu, o que é que Lúcifer tinha feito, explicou que Lúcifer tinha sido expulso do céu, Lúcifer tinha escolhido a terra para vir com seus anjos maus, e disse para eles: olha, o único lugar onde ele pode tentar você é junto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E mesmo sabendo que aquele era o único lugar, Deus foi e disse assim: olha, não vá para lá. Você não pode ir lá. Porque tínhamos duas árvores plantadas no meio do jardim. A primeira árvore, a árvore que dava frutos uma vez por mês, que ia perpetuar a vida. E nós comeríamos dos seus frutos e também das suas folhas. Eu lembro muito, não sei se você aí, quando era criança, não sei se você já comeu folha de siriguela. Tem coisa melhor na vida, não. Pense num negócio bom. Mas olha, Genilson, a árvore da vida, a Bíblia diz que o fruto dela a gente come e também come as folhas. Dois caminhos. Eu tenho uma árvore que me dá fruto e vai me manter vivo para a eternidade. Do outro lugar, eu tenho uma árvore da qual eu não podia me aproximar. Eva se aproxima e nós conhecemos todo o resultado que causou. Porém, nenhum de nós, nem você, nem eu, nem ninguém pediu para vir a esse mundo. Ninguém pediu para nascer. E quando eu vejo que ninguém pediu para nascer, eu fico pensando: mas olha, então por que é que eu nasci? Se eu não pedi para nascer, por que é que eu nasci? O que é que Deus quer comigo? Qual é o plano dele? Qual foi a ideia dele? O que é que ele estava pensando quando ele me criou? Qual é o objetivo para que isso aconteça? Interessante, Jaziel, pegando esse gancho de você. E a gente, na nossa infância, isso aconteceu comigo, em que às vezes nós fazíamos lá as nossas travessuras, né? E eu sei que a gente que vive no interior tem essa infância, né? Em que a gente corre, brinca, faz muita travessura. Em alguns momentos a gente, né, levava os corretivos. Eu lembro da minha querida e saudosa mãe, que ela era que aplicava esses corretivos. Meu pai não, mas ela aplicava, né? E tinha certos momentos em que a gente chegava a dizer: olha, eu não nasci para ser seu filho, eu não pedi para ser seu filho, eu não pedi para nascer. Era como se nós estivéssemos jogando a nossa responsabilidade em cima dos nossos pais. Naquele tempo eu ainda não conhecia a palavra de Deus, mas nós dizíamos: eu não nasci, eu não pedi para nascer, eu não pedi para ser seu filho. Como se dissesse assim: agora a senhora vai ter que aguentar. Agora se vira, né? Em alguns momentos, né, nós estamos nessa situação.
olhamos para Deus, às vezes não acontece aquilo que nós queremos para a nossa vida, nós não fizemos a escolha certa e dizemos, não pedi para nascer, Senhor, não pedi para estar aqui, mas olha, o que Deus quis foi te dar uma dádiva, que é a dádiva da vida, mas que com essa dádiva, com esse presente, Ele quis também que você tivesse a vida eterna, junto aos seus anjos, junto a Ele. Às vezes as pessoas, e eu digo sempre que um cristão nunca pode dizer uma frase. Eu anotei aqui, me deixa ver se eu anotei em algum lugar aqui. O cristão nunca pode falar em predestinação. Você não é predestinado para nada. Deus não escolheu você para morrer. E quando eu escuto um cristão falar, é porque era o dia dele morrer, gente, me dá uma dor no coração. Me dá uma dor no coração. Porque as pessoas morrem porque escolheram as coisas erradas. As pessoas morrem porque em algum momento da vida ele escolheu fazer o que era errado, comidas erradas, bebidas erradas, fazer escolhas erradas, estar no lugar errado onde ele deveria estar em casa e não estava, e deveria estar na igreja e estar em outro local. Por algum momento alguém cometeu um erro e houve um acidente, mas tudo foram escolhas dos homens. Deus não predestinou ninguém para morrer. Eu digo sempre às pessoas, e quando eu escuto um cristão falar isso, me dá eu fico louco ali querendo dizer algo, e às vezes a gente escuta em alguns lugares que a gente não pode repreender, mas é muito triste. Deus quis nos dar a vida, Deus quer nos dar a vida, dar o presente, e essa vida, interessante, que ela é a vida eterna. A vida eterna. Não é uma vida para agora, só para esses dias, né? Tem um trecho aqui da lição que ela diz assim, olha, desde o início, a Bíblia nos apresenta duas opções, a vida eterna ou a morte eterna. Ele diz, ó, é interessante observar que a árvore da vida, cujo fruto confere imortalidade, aparece pela primeira vez na Bíblia, lá no livro de Gênesis, também aparece na segunda vez lá no livro de Apocalipse. Ou seja, a ideia que traz aqui a lição é que mesmo eu passando pelo problema do pecado, ele aparece lá no final dizendo, olha, há uma solução, há uma saída, até porque o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ainda que você morra, Jesus vai nos ressuscitar e nos dar essa condição de viver a eternidade. Porém, para que eu receba dele essa condição de vida eterna, já que o pecado entrou em mim, através de Adão e Eva, eu preciso ter algumas condutas diferentes. E deixa eu falar com você que está em casa, a conduta diferente não me faz uma pessoa melhor do que você, não. Também não me faz menos pecador do que você. Talvez não me faça pecadeiro, mas não me tira essa responsabilidade ou essa carga que eu carrego como um pecador. E tem um trecho que diz aqui assim também, ó. Achei. Talvez a mensagem seja de aparecer lá em Apocalipse 2:7 e Apocalipse 22:2, de 2 a 14, quando ele fala sobre a árvore da vida. Talvez a mensagem seja que, embora devêssemos ter acesso à árvore da vida, devido ao pecado perdemos esse acesso. Então, no final, uma vez que o problema do pecado seja solucionado completamente, graças a Jesus e ao plano da salvação, os redimidos, aqueles que escolheram viver, terão acesso à árvore da vida, como deveriam ter tido desde o princípio. E nós estamos, acho que na segunda, né, na árvore da vida, mas eu queria falar um pouquinho ainda da escolha. E tem tudo a ver com esse gancho que você me deixou. Certa vez, rapidinho, eu queria contar uma experiência que eu tive com um casal cristão. Estava no hospital, na época que o meu sobrinho Vinícius estava tratando de um tumor, e ele tinha sido desenganado pelos médicos, e ali a família se reuniu e se resolveu que não ia aceitar aquilo, ia procurar outros caminhos da medicina, e também não ia deixar largar a fé em Jesus Cristo. E eu conheci um casal amigo dos pais de Caruaru, em que aquele casal cristão, e a gente conversando lá no hall do hospital ali,
ele me disse que tinha mudado de igreja. Ele escolheu ser cristão, mas também ele escolheu sair da igreja e ir para outra igreja. Sabe por quê, Jaziel? Porque o horário dos cultos da outra igreja eram mais convenientes para ele. Gente, o que acontece hoje com as nossas escolhas é que nós estamos escolhendo o que é mais conveniente para nós. Nós não estamos escolhendo obedecer a Jesus Cristo. Nós não estamos escolhendo obedecer os mandamentos de Deus. Nós estamos escolhendo aquilo que é mais conveniente para a minha vida. Aquilo que me faz me sentir melhor. A liberdade que se fala, que a palavra de Deus liberta, para muitos, não é a liberdade. Que eles acham que a liberdade é o poder de ele ter, de querer fazer tudo o que é melhor para ele. Quando nós cristãos falamos em liberdade, dizemos que estamos sendo libertos das garras do mundo, daquilo que o mundo e a sociedade mundana e a sociedade pecadora nos impõem. Quando aceitamos a Cristo, estamos nos libertando desse fardo. E quando aqueles que escolhem errado estão tentando se libertar dos mandamentos de Deus, que eles acham que é um fardo para eles. É a escolha do mundo, é a escolha que nós fazemos hoje. E eu acho interessante, Genilson, que em tudo, se você pegar João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, o objetivo de Jesus sempre foi eternidade. Nunca foi para uma vida momentânea, nunca foi somente para o agora, nunca foi somente para o aqui. E mesmo depois de Lúcifer ter induzido Adão e Eva a pecar, ainda assim, bem antes disso, Deus, Jesus e o Espírito Santo já haviam planejado como me resgatar. E assim, é muito interessante porque se você olhar com os olhos humanos, você não consegue enxergar motivos para que Deus me ame a tal ponto de fazer isso. Quando eu olho para mim, eu não vejo nenhuma condição de salvação. Porque a verdade é essa, a gente não presta. Basta 5 segundos para tomarmos uma decisão que vai prejudicar-nos para a vida toda. E basta apenas um olhar para a cruz para eu entender que a eternidade me foi garantida. Basta apenas eu aceitar. E é exatamente o que a lição vem tentando nos mostrar. Porque, de novo, lá em Gênesis 7, 22 e 23, a gente pode reparar que o dilúvio destruiu tudo. Tudo, animais, homens, mulheres, crianças, tudo, não ficou nada. Todas as plantas também foram destruídas. Apenas Noé e a sua família. Mas antes dessa destruição, Deus já passou 120 anos com uma mensagem através de Noé dizendo: vai vir um dilúvio, vai vir uma destruição, arrependam-se dos seus pecados. Ou seja, de novo, sempre Deus nos coloca para exercermos o nosso livre-arbítrio, para escolhermos a vida, e não só a vida para os nossos dias, escolhermos a vida para a eternidade. E ainda assim a gente insiste em fazer ou em falar o errado. Genilson, como é que a gente pode resolver essa situação, meu amigo? Querido, ontem, a gente dando uma olhada, eu queria ler para vocês aqui, meus queridos que estão aí em suas casas, eu queria que vocês anotassem o Salmo 1. Salmo número 1, onde diz, que fala sobre os justos e os ímpios. E ele diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na rota dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não se murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O caminho é não ser meio termo. Não existe um meio termo. Existe um meio termo. Mas o cristão não tem meio termo. A palavra de Deus diz que quem não está com ele, quem não está com ele,
tá? E o que ele faz? Espalha. Espalha. Ele não ajunta, ele espalha. Quando aqui eu queria quando ele diz, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Ser palha. A palha, ela vai para onde o vento está levando. Sopra, né? O vento sopra. Botar, ela e exatamente se a gente trouxer para o nosso contexto do mundo hoje, a maioria daquele que não escolhe, não tem a escolha certa, a vida eterna, ele vive como uma palha, Jaziel. Ele vive ao sabor do vento. Ele vai para um lado, vem para outro, vai para aqui. E uma coisa interessante é o seguinte, para se tornar palha, sabe o que basta? É você não ter conhecimento da palavra. Se você não tem conhecimento da palavra, você se torna uma palha. E queridos amigos, qual é o final de toda palha? Queimar no fogo, gente. Não serve para nada. Não serve para nada. Quem trabalha com agricultura sabe disso. Exatamente. A palha só serve para ser queimada. O final da palha é o fogo. Eu acho interessante, Genício, Romanos 6:23, ele diz assim, ó, o salário do pecado é a morte, mas o dom dado por Jesus Cristo é a vida e a vida eterna. Nós não encontramos a vida eterna fora de Jesus Cristo. E eu só deixo de ser palha pela graça de Jesus Cristo. Eu preciso entender e aceitar isso para a minha vida. Enquanto isso não acontecer, eu vou estar sendo palha, que não tem utilidade nenhuma. Às vezes, na maioria das vezes, o mundo se engana, né, em ser palha. Por quê? Porque ele está vivendo aquela vida momentânea. Ele não está olhando para frente. Ele não tem um conhecimento da palavra de Deus. Ele não tem um alvo, ele não tem um objetivo, ele não tem um futuro. A vida dele é só aquilo ali. Então, quando você vê seus amigos, pessoas falando, olha, a vida é curta, temos que vivê-la na plenitude. Mas eles falam dessa vida aqui. Eles não têm almejam nenhuma vida eterna. Por isso que eles se arvoram, se desesperam e querem curtir todas as sensações, todas as coisas que esse mundo aqui quer oferecer para ele. E talvez eu acredite que esse seja um dos piores males que nós procuramos. Porque as consequências geralmente são grandes. Mas olha só, antes da gente passar para o próximo assunto, eu queria dar um abraço aqui em Evetius Sá, Janderson Vieira, Kátia Michelani, deixa eu ver quem mais, Gisele Bispo, filha de Genilson, está nos assistindo. Querido, Deus te abençoe. Jaciene Batista, quem mais aqui? E Jacelma Batista. Então sejam todos muito bem-vindos, estão nos acompanhando aqui pela live. Que bom que você está aí conosco, tá? Mas vamos lá, vamos correr que o tempo já voou. O próximo tema é vida e bem, morte e mal, bênção e maldição. Eu queria convidar você, corre aí, pega a sua Bíblia, livro de Deuteronômio capítulo 30, nós vamos ler 5 versículos aqui. O texto é grande, mas eu quero ler esse texto com você. Livro de Deuteronômio capítulo 30, nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 20. Vamos lá, correu, pegou, achou já? Vamos lá. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicará o Senhor teus dias, te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos, e fores seduzidos, e te inclinares aos outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não perecerás logo o tempo na terra, ao qual vais passarão o Jordão para possuirdes. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habiteis na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, Abraão, Isaque e a Jacó.
E o que eu acho interessante nesse texto é que parece um negócio muito pesado, porque Deus estava propondo ali vida ou morte. Bênçãos ou maldição. E interessante, não é que Deus nos daria maldição caso eu não aceite a bênção. Deus nos entregaria a morte caso nós não aceitássemos a vida. Não. A minha escolha em não aceitar Deus me leva a caminhos de morte, me leva a caminhos de maldição. Deus, em contrapartida, olha para mim, me ama a tal ponto de entregar o próprio filho para que morra no meu lugar, e depois ele ainda vem aqui e diz: olha, escolha a vida. Tome cuidado com as escolhas que você está fazendo. Eu sei que você gosta dessas coisas que aos seus olhos são boas, são bonitas, são prazerosas, mas esse caminho aí é de perdição. Então escolha a vida. E a vida, de novo, a vida que Deus nos convida a aceitar não é apenas essa vida aqui, não. É a eternidade. O plano de Deus nunca foi de morte. Aquela história de que foi Deus quem quis assim quando alguém morre, é um outro ditado também que as pessoas falam. Não, Deus nunca quis que o homem morresse. Deus nunca quis que o homem sofresse. E Genilson, eu não sei o que é que eu vou usar meu exemplo, tá? Porque é que eu ainda me prendo tanto às coisas desse mundo. Porque quando nós passamos a estudar a palavra de Deus e vemos o amor para com o qual Ele tratou lá no passado e trata também no presente, é algo fantástico. Por que que Ele me ama a tal ponto? Por que que Ele me amou a tal ponto de mais de 2.000 anos atrás mandou seu filho para que nascesse aqui como uma criancinha indefesa, fosse educado por um casal, José e por Maria, e agora aquela educação o levou para tudo que já tinha sido dito que iria acontecer. E interessante é que tudo isso já tinha sido planejado muito antes de eu nascer. Isso tinha sido planejado sem ele sequer saber qual seria a minha contrapartida para essa morte que Jesus passou no meu lugar. Como é que eu posso fazer, Genilson, para começar a dar um rumo diferente para a minha vida? Meu amigo Jaziel, meus queridos irmãos que estão lá em seus lares, estão vendo? Deuteronômio 30, 20, eu gosto de falar, dar muitos exemplos, de trazer para o meu contexto do meu trabalho, é o processo que nos leva à salvação. Deuteronômio 30, 20 está dizendo, a primeira palavra do verso é amando. E nós vamos ver no próximo dia ali, que fala dos mandamentos, em que as pessoas dizem que os mandamentos são difíceis de cumprir, que são fáceis. Jesus, quando veio à terra, ele disse que era fácil cumprir os mandamentos. Ele disse que não veio revogar, disse que veio cumprir nele os 10 mandamentos. E a palavra-chave é amor. Aqui começa amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Isso aqui, gente, é o código do processo que quer a salvação. É o código processual, é a Bíblia. Aquele que que crê no futuro, que crê naquela coisa de ter a vida eterna, não essa vida que vai acabar. O código dele, para ele chegar a esse processo, a uma sentença final, que é a vida eterna, são as mansões celestiais, é amando o Senhor, ouvindo o Senhor, se apegando a Ele, Jaziel. Pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Esse verso é o processo da salvação. É simplesmente perfeito. Entendeu? E para que habite, e a sentença está aqui, para que tu habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Está aqui. Você que não lê a Bíblia, você que está nos ouvindo, você que está nos vendo, abra sua Bíblia em Deuteronômio 30, 20. Você pode ler até do 15 ao 20, mas se atenha ao verso 20, que lá vai estar tudo aquilo que você tem que fazer para merecer a vida eterna. Porque Jesus morreu na cruz para que você tivesse esse direito de vida eterna. Nós não temos o merecimento, foi tudo pela graça de Cristo Jesus. Mas eu queria só fazer uma metáforazinha. Nós que gostamos muito de celular, nos dias de hoje. Vamos lá?
Você anda com o seu celular para cima e para baixo. Em algum momento você esquece o seu carregador. Fica aflito, né? Tem gente que parece que o dia dele acabou quando o telefone dele acaba a bateria. Eu queria fazer essa metáfora, amigos. Assim como o celular precisa de alguns momentos que a bateria tem que ser carregada, você precisa carregar as suas baterias com Jesus. Aqueles que dizem a salvação, o Deus, eu escuto muito isso das pessoas. O Deus é o mesmo, muda a placa da igreja. Você está totalmente enganado. Você precisa, e muita gente fala isso dizendo que eu não preciso ir para a igreja, porque o Deus é um só. Assim como o celular precisa ser carregado em alguns momentos do dia, ele precisa da bateria, você também precisa carregar suas baterias. E o lugar de carregar a sua bateria para você estar em consonância com Jesus Cristo, em comunicação com Ele, é aqui na casa do Senhor. É aqui com a palavra de Deus. É você orando. Quando você carrega a sua bateria, o seu celular, é quando você se interliga com Deus em oração. Por isso, queridos, não deixe de estar em comunicação com Deus. Não deixe que o teu processo de salvação seja interrompido. Genilson, Deuteronômio 30, do versículo 10 e 11, ele vem dizendo que o pedido que Deus estava fazendo, as ordens que Deus estava dando, não eram pesadas. Né? E o relato diz assim, olha, você que está em casa aí nos acompanhando, Deuteronômio capítulo 30, versículo 10 e o versículo 11, diz assim: se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos nesse livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Versículo 12, não está nos céus para dizeres, quem subirá para nós aos céus, para que traga-los até nós? Também não está no mar, para que você também não possa dizer, quem passará para nós além de mar para ir lá tirá-lo? Pois essas palavras, versículo 14, está muito perto de ti. Está onde? Na tua boca e no teu coração. Não existe nenhum mandamento que esteja distante de nós, ou difícil demais, para que nós não possamos cumprir. Porque ele está muito, mas muito perto de nós. Está no nosso coração, está na nossa boca. E quando nós pegamos, principalmente Deuteronômio 30, de 1 a 10, ouvir aquelas palavras é reconfortante. No entanto, se eles se afastassem de Deus, se afastassem do que Deus tinha ordenado, haveria consequências. E de novo, as consequências não é porque Deus é um Deus ciumento e que vai sair, porque você saiu de perto dele, ele vai lá e manda castigos para você. Não, é porque qualquer caminho distante de Deus é caminho de perdição, é caminho de morte. O Senhor não oferece graça barata. Deveriam, no mínimo, ter percebido nas palavras de Deus seu grande amor por ele. E como resposta, amar ao Senhor, revelando o seu amor, sendo obedientes à sua palavra. Jaziel, eu fiz algumas anotações sobre essa situação, mas a principal é o seguinte, como a gente tinha falado, os mandamentos não são difíceis. E o próprio Jesus, quem disse isso? Às vezes as pessoas dizem, não, mas é difícil cumprir, são 10 mandamentos. E os principais 4 mandamentos é que são difíceis para as pessoas. É fácil não matar, é fácil não, né? Às vezes não roubar, não furtar, porque você tem uma educação, às vezes no seu lar, de pessoas que não conhecem a Bíblia, mas que tem um senso de moral, um senso de ética, que te ensina que roubar é errado, que trapacear é errado, que querer o mal do próximo é errado. Então você já tem um senso de moral, principalmente nós que somos do interior e temos os nossos pais, nossos avós que têm aquele senso de moral, de retidão, de ética. Nós aprendemos isso. Agora a primeira parte dos mandamentos é mais difícil. Quando Deus disse amar a teu Deus sobre todas as coisas, que não tenha outros deuses diante de mim, que guarda o que eu separei um dia para você, está em consonância comigo, para tu me adorar em verdade. É isso que Jesus disse.
Isso se resume ao amor, Jaziel. Meu querido irmão que está aí nos ouvindo, isso resume ao amor. Jesus disse, temos 2 mandamentos essenciais. Ama ao teu Deus sobre todas as coisas, com todas as forças do teu coração, e ama o próximo como a ti mesmo. Quando você cumpre, aí você está em casa e diz, mas Jesus disse que são 2 mandamentos, nós temos 10 lá no Antigo Testamento. Exatamente. Jesus disse para você o seguinte, que se você tiver no teu coração o amor para amar a Ele sobre todas as coisas, e não ter mais ninguém, nenhum Deus, nem adorar mais ninguém, e ele disse que se você tiver amor ao próximo como a si mesmo, não querer prejudicar ninguém, você vai cumprir os 10 mandamentos. Até porque é um resumo, né? resumo. Se eu amo a Deus, os primeiros 4 mandamentos são mandamentos em que te direcionam para Deus. Direciona para Deus, exatamente. Os outros 6 mandamentos são mandamentos que me direcionam ao meu próximo. Então Jesus disse, é fácil de cumprir. Tu me amas, guarda os meus mandamentos. Tu me amas, guarda os meus mandamentos. Não sou eu que estou dizendo, foi Jesus que disse na sua palavra. Tu me amas, guarda os meus mandamentos. No final das contas, Genilson, parece que tudo é uma questão de adoração. E deixa eu conversar com você que está em casa. O nosso tempo já passou aqui, o pessoal já nos avisou. Mas olha só, o cerne da aliança entre o Senhor e Israel era sim a adoração. O que o tornava diferente de todo mundo era que somente aquele povo ali adorava o Deus verdadeiro. As outras pessoas, os outros países, todos adoravam a deuses falsos. E nos nossos dias, a realidade não é muito diferente. Muita coisa tem tomado o lugar de Deus na nossa vida e tem atrapalhado essa adoração para com o verdadeiro Deus, tá? E isso é uma infinidade de coisas que podem tentar fazer essa substituição. E eu me preocupo, Junilson, quando eu vejo isso, porque há milhares de anos atrás, como assim também hoje, o povo de Deus vivia em meio a uma cultura e ambiente que geralmente exalava padrões, tradições e conceitos que conflitavam com a sua fé. Por isso, o povo de Deus deve estar sempre alerta para que os caminhos do mundo, seus ídolos e seus deuses, não se tornem objeto para a nossa adoração. No final das contas, Genilson, como diz o povo, é uma questão de adoração. O que Satanás tem tentado fazer desde a queda de Adão e Eva é destruir a semelhança divina que existe no ser humano e desviar o nosso foco de adoração. Genilson, nossas últimas palavras nesse momento. O que é que eu posso fazer para evitar isso, amigo? Queridos, meus queridos que estão nos vendo, como Jaziel falou, é a questão de adoração. Como a lição nos mostra a questão de adoração. Às vezes as pessoas dizem, a minha igreja também, Jesus está lá. Na minha igreja também, Deus está lá. E eu até concordo com você. A grande coisa, o cerne da questão, é como você está adorando a Ele. É o modo em que você está adorando a Ele. Será que é o modo como Jesus quer te ensinar, como Deus te ensinou? Então é isso. Eu queria deixar só uma experiênciazinha, uma historiazinha, é muito rápido. Queridos, antigamente, nos tempos remotos, os comandantes de barcos e navios, eles quando não tinham os equipamentos necessários para nortear o caminho, a direção que eles iam tomar, a história diz que eles olhavam para uma estrela, eles olhavam para a estrela e eu quero ir para onde aquela estrela vai me levar. E eles seguindo aquela estrela, eu quero dizer a você, eles não iam chegar na estrela, mas eles iam chegar onde eles queriam chegar, o destino deles. E eu quero, querido amigo, querido irmão, querido Jaziel, quando você olha para Jesus, você não vai ser igual a Ele. Não almeje ser igual a Jesus, porque nós somos pecadores, nascemos do pecado. Quando você olha para Jesus, você vai chegar no objetivo que Deus colocou aqui na terra. Ele vai te levar à vida eterna.
Essa é o que eu quero deixar para todos vocês. Amém, amém. Louvado seja Deus. Pessoal, nosso tempo acabou, mas eu queria pegar um trechozinho aqui que Evetius Sá, ele está nos acompanhando lá pela live, ele disse, olha, temos que estar conectados com o nosso Deus todo momento da nossa vida. Com certeza, meu amigo. Louvado seja Deus pelo teu comentário. Deixa eu também agradecer a presença aqui de Júnior Bispo, Eladir Bispo, Joilson Silva, Célia Cristina, a esposa de Genilson, minha querida Obrigado, amiga Senhor. Célia. Louvado seja Deus pela presença de vocês, mesmo que de forma virtual. Louvo ao Senhor pela presença de vocês, estudando a palavra de Deus conosco. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe. Que Deus, em sua bondade e seu Espírito Santo, nos incomode, Genilson, ao ponto de não nos deixar desviar dos seus caminhos. E mesmo quando em tentação, que Ele não nos deixe cair. Louvado seja Deus por esse momento de estudo da palavra dele. E que bom que você estava conosco. Continua aí conosco, não sai, porque a lição acabou, mas o culto não. A segunda parte está chegando já, tá? Curve sua fronte, vamos falar com o nosso Deus. Genilson, você pode orar conosco, por favor? Querido Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, pelos teus ensinamentos. Obrigado pelo oferecimento da vida. Mas aqui, ó Pai, queremos te rogar que nos acompanhe, que nós possamos fazer a escolha certa de estarmos ao teu lado, de estarmos olhando para Jesus, para que nós possamos atingir o nosso objetivo, que é o teu objetivo, nos dar a vida eterna. Abençoa a tua igreja, teus pastores, teus filhos aqui na terra. Abençoa este mundo, ó Pai. Cura os enfermos e os doentes. Dá-nos a tua paz, tua paz, em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor.